sintomas e exames, saber também a classificação e indicar se o paciente tem necessidade de terapia medicamentosa e qual o tratamento indicado. Vamos lá, o que é asma para vocês? É uma inflamação inflamatória, impulsa por hiperreatividade, muito bem, o que mais? Hipersecreção, produção de boca. Pode ter hipersecreção, pode ter atopia, história familiar. Diminuição da luz, bronco. Sibilo, obstrução da luz, muito bem. Então, é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas inferiores, onde ocorre. Só faltava. Onde ocorre aumento da responsividade das vias aéreas a vários estímulos. Então, a crise de asma pode ser desencadeada por um contato com poeira, com alérgico, com mudança climática, a medicamentos, até a alimentação. Diferente da DPOC, ela é uma doença com obstrução fluxária recorrente e, na grande maioria das vezes, é reversível, mas nem sempre. O paciente apresenta episódios intermitentes de aperto no peito, otorácia, sibilância, dispneia e tosse. Isso aqui é uma via aérea normal, a via aérea de um paciente asmático, mostrando que a broncoconstrição tem redução do calibre, aumento de células produtoras de muco, aumento de células inflamatórias. Então, uma via aérea que é aberta, que o paciente respira desse jeito, ela passa a ter essa redução de calibre. E isso causa a dispneia que o paciente apresenta para a gente. O paciente asmático tem hiperplasia e metaplasia das células produtoras de muco, as células faliciformes. Então, ele forma tampões mucosos, forma secreção, por isso que ele tem esse processo secretivo também. Tem espessamento de membrana basal, tem espessamento de musculatura, que onde pode ocorrer a broncoconstricção, levando à crise de asma e os sintomas. Isso aqui é uma broncoscopia mostrando para vocês uma via aérea de um paciente normal e aqui de um paciente asmático. Toda ela emaciada, mais hiperemiada, e essas zonas brilhosinhas aqui é a presença de secreção que o paciente pode ter, pode ser secretivo. No mundo existem cerca de 300 milhões de pessoas com asma. Nos países desenvolvidos, ela acomete cerca de 12% dos adultos e 15% das crianças. Aqui no Brasil, acredita que existam cerca de 20 milhões de brasileiros com asma. Em 2012, teve um estudo com 110 mil adolescentes que mostrou que 23% desses adolescentes estudados eles tinham sintomas, mas deles apenas 12% tinham diagnóstico de asma. Ela é responsável por um número grande de internações, de hospitalização, e é interessante que foi feita essa enquete em 2018 avaliando os pacientes com asma. Eles observaram que apenas 12% dos pacientes eram controlados e apenas 32% tinham adesão ao tratamento. Então, assim, é uma doença que precisa de informação do paciente para que ele entenda a necessidade de aderir ao tratamento. Ele só vai conseguir o controle da doença se ele aderir ao tratamento, se é o tratamento correto. Em relação à mortalidade do Brasil, o levantamento que eu fiz de 8 anos, 2010 a 2018, do DATSUS, ocorreram 18 mil óbitos por asma no Brasil. Provavelmente isso aí está subdiagnosticado. Mas se a gente for pensar que é uma doença que tem tratamento fornecido gratuito pelo SUS, não era para a gente ter essa mortalidade. E em relação aos internamentos aqui no Ceará, em um ano, no período de junho de 2019 a 2020, ocorreram quase 2 mil internamentos por asma. Então, também é uma doença que leva a um número grande de internamentos. Pacientes. Ontem mesmo eu atendi uma paciente, ela não precisava de estetoscópio, ela chegou na primeira consulta, lá na UFC. Ela chegou sibilando mesmo, ela sibilava, você olhava para ela, frase entrecortada, sibilando, se ela tem 89, o máximo que chegava era 90, eu digo, não vou internar. Ela, doutora, eu não posso, eu tenho 3 filhos para cuidar. Agora, como é que aquela mulher estava cuidando de 3 filhos, daquele jeito, eu não sei como. Meu marido trabalha e só tem para ficar com as crianças. Aí eu consegui dar uma ajustada na medicação dela, eu pedi para conseguir a espirometria, que ela não podia cobrar a medicação, para
ela vai fazer agora dia 8, acho que amanhã, né? E para ver se a gente faz o cadastro para receber a medicação lá. E tem umas amostras que eu tinha, tá aqui com corticóide, mas sim, é difícil. Então, é uma doença que a gente também interna muito por falta de tratamento, por falta de controle. Muitas vezes é desconhecimento mesmo sobre a doença. Então, a asma, ela afeta todas as idades. Na infância, ela é mais comum no sexo masculino. Os meninos, eles têm maior produção de IgE, ele tem uma musculatura mais efetiva das vias aéreas, talvez por isso eles tenham mais crise, tenham mais asma do que as meninas na infância. A partir da adolescência, isso tende a se igualar. A maioria dos pacientes fica assintomático na puberdade, chega até 50% na taxa de liberdade, mas outro 30% vezes essa doença persiste até a idade adulta com sintomas. E esse que persiste até a idade adulta tende a ser pacientes com asma mais grave. Lembrando que uma vez asmático, você acha, eu tive asma quando era criança e fiquei bom. Você teve asma e você está controlado. Mas a doença ainda existe, é uma doença que não tem cura, tem tratamento e tem controle, inclusive sem medicamento. Se for um padrão, o paciente pode ter tratamento vai estar vivo e nunca mais ter crise. Mas pode voltar até a outra crise na idade adulta, isso não impede. Só para ilustrar para vocês um pouquinho da fisiopatologia da asma, acho que eu vou mostrar aqui, fica um pouco melhor já. Aqui, a asma, ela pode ser asma T2, que é a asma eosinofílica, que ela pode ser alérgica e não alérgica, e a gente pode ter a asma não T2. A asma mais comum, que é mais estudada, é a asma T2. É isso que eu vou mostrar para vocês. Normalmente ela é desencadeada por contato com alérgenos, que seria a asma eosinofílica alérgica, ou pode ser por contato com poluentes, tabagismo, que seria a asma eosinofílica não alérgica, porque ela não envolve o IgE na sua fisiopatologia, na sua cascata inflamatória. Então, quando tem contato com o alérgeno, ocorre a liberação de mediadores, como a linfopoetina estromaltina, esse TSLP, as interleucinas, T3, 25. As células dendríticas, elas apresentam o antígeno aos linfócitos T. Eles, por sua vez, estimulam a produção de IgE, que vão se ligar aos mastócitos, juntamente com os linfócitos B, que levam a produção de IgE. Também vão liberar citocinas inflamatórias, como a interleucina 4, interleucina 3, interleucina 33, que vão levar à broncoconstricção. E os mastócitos com os IgE na sua superfície, quando eles têm um segundo contato com esse alérgeno, eles vão liberar mais citocinas inflamatórias, vão liberar histamina, que vão levar à broncoconstricção. Essa via aqui, as interleucinas 5, elas também estimulam os eosinófilos. E que os eosinófilos vão fazer parte também da cascata inflamatória da asma. Então, essa é a via que a gente chama de eosinofílica alérgica. A via T2 eosinofílica não alérgica é essa que, quando existe o contato com o poluente, com o tabagismo, tem a produção tanto do TSLP como da IL-33 e de outras interleucinas que vão estimular as células linfóides inatas. Essas células linfóides vão liberar várias citocinas que também vão estimular os eosinófilos e que também vão levar à hipertrofia muscular, vão levar à broncoconstricção. Vocês veem aí que tanto os eosinófilos, os mediadores de uma maneira geral, como os eosinófilos, como a IgE, elas têm um papel fundamental nessa cascata inflamatória. Por isso que os novos medicamentos para asma mais grave, além do corticóide bronquodilatador, eles são os imunobiológicos que vão agir exatamente nessas vias inflamatórias da asma. Então, a asma ela pode ser a asma eosinofílica, que é a asma T2, que a gente mostrou para vocês, que ela pode ser a alérgica e a não alérgica, e pode ser a não eosinofílica, que essa é bem menos estudada, que é a neutrofílica e a calcigranulocítica. A asma neutrofílica, nos casos induzidos, a gente percebe neutrofilia, ela está mais associada às exposições ocupacionais, do ambiente, casos que tem infecção respiratória de repetição. E a calcigranulocítica, ela nem é eosinofílica, como aquela
P2 que a gente mostrou, nem é tão neofílica como essa aqui. Na verdade, ele é um fenótipo diferente, onde tem remodelamento, hiperplasia, hipertrofia, causando aquela broncoconstricção. Mas, como eu falei para vocês, esses dois fenótipos de asma são fenótipos que carecem de estudo. Aqui é que eu queria mostrar para vocês, lembra que eu falei para vocês? O asmático ele pode não ter resposta significativa ao DPOC ou ao bronquidilatador como o DPOC. Por quê? Porque ele já pode ter remodelamento da via aérea dele. Porque esse remodelamento, exatamente o paciente que sofre episódios de crise de asma, episódios de inflamação aguda, com limitação recorrente do fluxo aéreo. Isso vai ocorrer com as células inflamatórias, vai ocorrendo várias vezes, até que em certo momento essa repetição dessa inflamação se torna inflamação crônica. Causa um dano tissular com remodelamento e levando a uma limitação irreversível ao fluxo aéreo, que é as vias aéreas ficam mais espessadas, tem depósito de colágeno naquela região, então o paciente não vai ter mais, não é só inflamação aguda que responde ao bronquidilatador, que responde ao bronquidilatador. Por isso que a gente já tem pacientes com asma grave, com remodelamento, que não vão apresentar resposta a bronquidilatador. A outra coisa que a gente tem que ver no diagnóstico de asma é na anamnese, os sintomas. O que é que seu paciente sente? Ele tem sibilo, ele tem tosse, ele tem falta de ar, tem um horário pior, é mais à noite ou nas primeiras horas da manhã, que é exatamente onde ocorre aquela queda do cortisol. Ela é precipitada por alguma exposição, uso de drogas, estresse, atividade física, a gente está aqui naquela asma induzida pelo exercício, pessoas que cansam apenas quando estão fazendo atividade física, e tem como a gente diagnosticar, tem como a gente tratar. Como é que melhora? Se ele precisa fazer alguma medicação, ou se a melhora é espontânea? As exposições que aquele seu paciente tem, como é o estilo de vida dele, tem exposição a mofo, a poeira, a algum animal, as comorbidades associadas. É muito comum o paciente asmâtico que tem rinite, que tem sinusite. Então a gente precisa diagnosticar, a gente precisa tratar as duas doenças. Eu não posso só tratar a asma sem tratar a sinusite. Se meu paciente tem refluxo, eu não posso tratar a asma sem tratar o refluxo, porque essas comorbidades vão fazer com que o meu paciente tenha crise de asma, mesmo estando com o tratamento da asma bem otimizado. E aí, o que a gente vai fazer de função pulmonar para diagnosticar a asma? A espirometria com o bronquidilatador, que a gente já falou um pouco sobre ela. Existe o teste de bronquiprovocação, o teste de exercício, o filtro de fluxo, pré-sonografia, a difusão do monóxido de carbono e a fração exalada do óxido nítrico. Eu vou dar uma pincelada rápida sobre cada um desses exames. A espirometria é o exame que vai avaliar a função pulmonar. Normalmente o paciente faz a primeira fase, a gente espera 15 minutinhos, faz o bronquidilatador, 15 minutinhos ele faz a segunda fase, a gente vai observar exatamente se tem aquela melhora significativa, se tem aquela reversibilidade. Pois é, eu gosto de dar o tempo pelo bem, né? Eu acho. E aí, esse é o traçado que a gente vê na espirometria. Quando a gente vai avaliar a espirometria, eu vou mostrar para vocês lá na prática. A gente não vai olhar só os valores numéricos, a gente tem que olhar também se as curvas estão perfeitas, porque a gente pega espirometrias assim, sem condições de ser avaliada. Avaliar a curva volume e tempo, que ela tem esse padrão. Aqui é de um paciente normal, a verde. Aqui embaixo é o asmático bronquidilatador e o azul no meio, o asmático pós-bronquidilatador. Você vê que teve um ganho, uma melhora. E aqui no fluxo volume, que ela tem essa concavidade. Quanto mais a obstrução, maior a concavidade, que é o asmático pré-bronquidilatador. O asmático depois do bronquidilatador melhorou, mas nem sempre ele fica normal. Tá? Aqui a curva expiratória e aqui a curva inspiratória. Fechando. E o que a gente faz para dizer que aquele exame está alterado? Não é o GOLD, a gente vai olhar a fase pré-bronquidilatador. O índice de venoso, se ele estiver abaixo de 70 ou abaixo do limite inferior, porque os espirômetros mais novos eles me dão que é o limite inferior esperado para aquele paciente. Se
Se eu tiver, eu vou considerar ele, se eu tiver, eu vou considerar 70%. E se o VF1 está abaixo de 80%, isso é o pré-broncodilatador, trabalhando espirometria, não estou fazendo classificação do Gold. E aí a gente vai ver se tem aquela resposta a broncodilatador. Eu vou fazer a nebulização com o beta-2 spray, não sei se é 400 miligramas, ou o nebulizador convencional, que a gente tem utilizado bem menos hoje em dia. E vou ver se o meu paciente aumentou 200 ml e 12% em relação ao valor pré-VD, ou 200 ml e 7% em relação ao valor previsto. Tem vários critérios de resposta. Se o paciente tiver de número maior que 400 ml e 15% do VF pós-BD em relação ao pré-BD, isso é bem sugestivo de asma, porque o asmático tem uma resposta bem maior. Aí Sempre nessa pergunta é muito importante. A resposta são as duas coisas, 200 ml e 12%. Mas daqui a alguns meses pode ser que tenha alguma mudança nesse critério. Eu acredito que vai ser 10% em relação ao previsto, que é o que a última tese considerou. Mas estamos aguardando aí a nova diretriz. Vamos lá, pessoal. Essa é uma questão agora do paciente de sexo feminino, 28 anos, auxiliar de dentista, não tabagista, teve bronquite na infância, é muito comum a história de asma, o paciente teve bronquite na infância. Sem crise desde os 13 anos, tem alergia a mofo, tempo de animal e poeira. Há 8 meses, faz uma reforma no consultório dentário que ela trabalha, começou as crises de asma, peito e espinéia, principalmente à noite, além de sintomas de rinite. Procurou consulta com o clínico e solicitou espirometria, devido à suspeita de asma com laudo de distúrbio auditivo leve, com resposta significativa de fluxo, demonstrava após BD inalado. Quais são os parâmetros que foram avaliados para dar esse laudo, gente? Para eu dizer que tem obstrução, eu avaliei o quê? O VF1. Primeira coisa que eu vou olhar é a difenol, a relação VF1-CBF, né? A primeira coisa foi isso. Aí, para eu dizer o grau de obstrução, é que eu avaliei o VF1, tá bom? Muito bem. E o teste de broncoprovocação, como é que a gente faz? É o contrário da espirometria. A espirometria eu faço a primeira fase, o meu paciente faz o bronquidilatador e eu espero que ele melhore na segunda fase. A broncoprovocação não, eu quero induzir uma broncoprovocação. Aqui no Ceará a gente não tem nenhuma clínica fazendo, normalmente quando se faz é a nível de hospital, porque você pode induzir um broncoespasmo no seu paciente, porque você vai fazer uma medicação que vai diminuir a capacidade respiratória dele. Quando é que a gente faz? Quando o meu paciente tem história de asma, tem espirometria normal, então eu posso fazer esse exame. Então, o que é que ele vai me dizer? Ele vai me dizer que o meu paciente tem uma hiperresponsividade crônica. Se eu estou no contexto de asma, eu diagnostico asma com ela, sendo a espirometria negativa. É quando a gente faz. O paciente faz a primeira fase, aí ele faz a nebulização com agentes broncoconstrictores. Pode ser a metacolina, pode ser a histamina, antigamente usava o carbacol. E aí você vai fazer medidas do VF1 desse paciente. Normalmente existem doses padrões que você faz a metacolina. Eu faço a primeira nebulização com dose X. Aí eu fiz o primeiro soro do paciente, vi o basal dele. Faço a metacolina, faço com dose X. Se tiver tido uma queda do VF1 dele de 20% em relação ao basal, aquele exame já foi positivo com a dose 1. Não foi, caiu só 5%, não caiu nada, faça a nebulização com a dose 2. Até a hora que ele cair 20%. Claro que tem as doses padrões. Vamos supor que até a dose 5 vai aumentando a concentração. Se até a quinta dose não tiver uma queda de 20% em relação ao basal, aquele exame foi negativo. Eu também não vou fazer indefinidamente. Tem as doses padrões que a gente pode fazer. Então, se o paciente tiver com alguma dessas doses, teve uma queda de 20% em relação ao basal dele, a gente considera que aquele exame foi positivo. Se eu estou diante do paciente com hipótese de asma, eu vou diagnosticar a asma. Mas ele pode dar positivo e outras doenças que o paciente vai ter só um efeito
uma virose, uma pneumonia, por exemplo, tem uma hiperreducibilidade, esse exame pode dar positivo. Em relação ao exercício, existe o que a gente chama asma induzida por exercício. A gente teve um caso aqui na clínica escola, eu sempre contei, que foi muito interessante. Era um jovem que ele se cansava quando fazia futebol, e a vida normal não sentia nada. E aí a gente pediu para ele vir para a clínica escola, fiz a primeira fase dele, da espirometria, pedi para ele correr aqui no quarteirão, ele fazia atividade física, ele correu 10, 15 minutinhos, voltou, descansou 5 minutinhos, eu repeti a espirometria dele. E ele teve uma queda importantíssima da função pulmonar. Então a gente conseguiu diagnosticar que ele tinha asma induzida por exercício. É quando tem uma queda do VF1 maior que 10% e em volume maior que 200 ml em relação ao basal. Então esse, de vez em quando ele vem, como ele está bem, ele vem a cada 1 ano, a cada 2 anos, ele volta aqui para a gente avaliar. Porque o asmático também tem isso. Quando ele fica bem, ele não procura, é diferente do DPOC. Como o DPOC é mais sintomático, ele comparece com mais frequência às consultas. Então, caiu 10% de 200 ml em relação ao basal do VF1, a gente pode dizer que esse paciente tem asma diante do quadro clínico do contexto clínico compatível. Tem asma induzida por exercício. E o pico de fluxo expiratório? Coloquei aqui que existe, mas a gente praticamente não faz, a não ser não, do interior, ganhou umas amostras desse aparelho, porque esse aparelho é de uso individual, e eu, como tenho espirometria, vou tentar diagnosticar a asma da minha paciente, aí eu posso fazer. O paciente leva para casa, ele vai fazer, ele sopra 3 vezes de manhã, 3 vezes de tarde, 3 vezes à noite, ou pode fazer só pela manhã e à noite, e você sempre anota ele anota o maior valor dele, que dá nessa tabelinha. Desde que os 2 maiores não diferam maior que 40 vezes por minuto, por exemplo. Se ele deu um 100, 120 e o outro deu 300. Não pode considerar esse 300, porque foi muito diferente do anterior. Mas ele pega o maior, desde que o mais próximo dele esteja apenas a no máximo a 40 litros de separação, de distância. E aí o paciente anota. Então ele faz essa anotação, pelo menos pela manhã e tarde, por um período de 10 a 14 dias. Os primeiros dias a gente não conta. Que a gente considera como se o paciente estivesse aprendendo a fazer aquela manobra. E aí você pega os 10 dias seguintes e vai avaliar a diferença entre o valor da manhã e o da tarde, dividido pelo maior valor. E aí você vai calcular todo dia. No final você vai ver a média de variação. Se a média de variação, a média desse valor aí for maior que 20%, aquele exame foi positivo. Então o meu paciente tem um pico de fluxo respiratório positivo. Que diante do contexto ele vai me sugerir asma, mas é um exame muito menos sensível. Lembrando que, como é que é medido o pico de fluxo respiratório? O paciente enche o peito de ar, ele atinge a capacidade pulmonar total e solta com bem força naquele aparelhinho. Aí ele vai medir, vai subir e medir o pico de fluxo dele naquele momento. Tem a plexmografia, que eu já tinha falado para vocês na DPOC, que a gente pode avaliar volume residual, capacidade pulmonar total. E nesse mesmo aparelho pode fazer também a manobra de difusão. E se o paciente tiver a pressionabilidade aérea, aquele asmático mais grave, pode estar aumentada a capacidade pulmonar total e volume residual. Diferentemente do DPOC, a difusão aqui do monóxido de carbono vai estar aumentada ou normal, porque no DPOC eu tenho destruição de parede alveolar. Então, como é que eu vou ter essa difusão, essa troca? No asmático, eu tenho inflamação, eu tenho um fluxo sanguíneo muito maior. Então, a difusão pode ser até aumentada nesses casos. Existe também outro exame, a fração exalada do óxido nítrico, que é um exame que o aparelho é caro, a manutenção dele é mais cara que esses locais. Infelizmente, a gente não tem disponível aqui. Mas ele é muito interessante porque a gente vai ver inflamação. Se o óxido nítrico estiver, o fêmea estiver aumentado, me sugere que tem inflamação. E ele é interessante também para avaliar o tratamento, porque o tratamento da asma é muito baseado em corticoide inalatório. Quando o paciente usa o corticoide inalatório, o óxido nítrico ele vai diminuir. Se o paciente chegar e dizer que está fazendo o exame bem direitinho, quando vai fazer o fêmur dele, está lá em cima, esse paciente não está fazendo tratamento de forma regular. Então é interessante também para isso, mas a gente não tem disponível. Vamos lá, essa questão. 2018, um paciente de 17 anos, feminina, veio como neurologista com dificuldade respiratória quando praticava esportes, corridas.
Refere que ao final dos treinos apresenta aperto no peito e tosse, além de sibilância. Os sintomas pioram logo após o término do exercício. Tem diagnóstico de asma e vem uso irregular de corticoide inalatório, com 2 crises noturnas de sibilância e dispneia por semana. E aí, qual vai ser a estratégia mais adequada e o tratamento dessa paciente? Para esse contexto específico, vocês acham que ela tem o quê para essa crise? É uma paciente que tem asma, né? Mas ela está exacerbada pela atividade física, não é isso? Então, ela tem que fazer isso aqui, tá bom? Ela tem que fazer a diagnosticar. Ela tem que fazer a espirometria pré e pós e fazer o beta 2 antes da atividade física. Isso é o tratamento da asma induzida pelo exercício, ok. Mas ela não tem só asma induzida pelo exercício. Essa paciente, ela tem asma. Então, ela tem que fazer o tratamento da doença dela. Tá certo? Essa questão aqui, ela pegou um pouquinho por conta disso. Pode fazer, ele só vai fazer a medicação antes. Só fazer a medicação. Se ele não tiver uma asma, como é o caso dessa paciente, essa aqui tem que tratar a doença. Então, muitas vezes ele tratando a doença, ele já fica bem, vai precisar fazer a medicação antes. E se ele tiver só para exercício, ele vai fazer atividade física. Só que vai fazer a medicação antes. E assim, fora da asma, da crise, o exame físico do paciente pode ser tudo normal, mas ele pode dar alguns sinais que sugerem um quadro de atopia, de alergia. Rinite, faringite. Na crise ele pode estar dispneia, taquipneia, aumento do diâmetro anteroposterior, para ter paciente mais grave, perinsuflado, pode ter sibilia. Na crise ele pode se comportar bem parecido com o paciente que tem TOC. É muito comum, né, a asma alérgica, aquela asma eosinofílica alérgica, a gente tem que questionar, tem que perguntar ao paciente. Lembrar que os alérgicos mais comuns são os de poeira doméstica, pelo de animal, por isso a gente sempre pergunta, cria animal, tem que perguntar, tem que orientar se ele for asmático, o quadro de alergia, que essa asma pode estar sendo piorada por conta dos animais. Alérgico de baratas, fungos, pólen, para isso tem alguns testes que a gente pode fazer. Tem os exames mais inespecíficos, que é o hemograma, que eu posso avaliar se o paciente tem eosinofilia. Lembrar que a gente tem que fazer sempre o tratamento intravenoso, porque as parasitoses podem ter eosinofilia. Pode ser feito uma citologia nasal, na pesquisa de eosinófilos, pesquisa de eosinófilos no escarro e a dosagem de G7 total. Isso é um exame bem específico. O que a gente consegue fazer na prática clínica? O hemograma e a G7 total. Esses dois aqui é mais a nível de pesquisa, então a gente não consegue um laboratório que faça esses exames para avaliar a atopia. Mas a gente pode fazer os testes mais específicos, que são aqueles testes cutâneos de leitura imediata, aqueles testes de cultura, e a dosagem de IgE alérgico específico, através do RAS. Como é que a gente faz o teste de cultura? A gente coloca o positivo e o negativo. O positivo, por exemplo, você faz várias funções, certo? No antebraço do paciente. Aqui é a histamina e aqui é o soro fisiológico. Se vocês prestarem atenção, aqui tem uma pápula elevada e tem uma hiperemia grande. Aqui não tem nada. E aqui você faz a cultura e coloca os extratozinhos dos antígenos. E aí você vai ver, esse paciente foi positivo aqui, aqui e aqui. Principalmente esses dois também na pápula e o eritema, a pápula e o eritema, que tem uma pápula e o eritema. Então, o que estiver mais parecido com o positivo, com o hormônio positivo, no caso é a histamina, a gente diz que esse paciente teve positivo com 2 ou 2 FUS ou 3 FUS, baseado em qual mais próximo ele está daquele positivo. Lembrando que serve também examinar no dependente, com 1 FUS, 2 FUS, 3 FUS, a critério de quem está avaliando. Mas é um exame que a gente pode fazer, é um exame que está um pouco mais acessível do que o RASH. O RASH ele é um pouco mais caro.
A gente tem que ver a que sibila, que todo paciente de câncer tem asma. Será que ele tem uma obstrução de viária superior, o paciente que tem uma obstrução de corda vocal, que às vezes é mais difícil para a gente diagnosticar, tem uma lesão traqueal, ele tem um tumor, o paciente tem uma BPOC, uma bronquiectasia, o paciente tem rinite, rinocinusite, doença do refluxo, que estão muito associadas à asma e a gente tem que tratar, ou o paciente tem IC, ou o paciente fez um TEP. A gente tem que sempre avaliar o paciente completamente. O que a gente é objetivo quando a gente vai tratar o nosso paciente asmático? Controlar os sintomas, permitir que eles tenham uma atividade física, atividade de vida regular, normal, o mais próximo do normal, que eles não faltem ao trabalho, que eles não faltem à escola, que eles possam realizar uma atividade física, que eles não vão ou vão menos às emergências, às hospitalizações, que eles não precisem estar usando tanta medicação de resgate, tanta medicação de alívio, que o tratamento dele consiga controlar a doença. Para isso, a gente tem que estar reavaliando sempre o nosso paciente. Avaliar sempre a gravidade da asma dele, se ele está controlando os fatores de risco, se ele está usando a medicação adequadamente. É muito comum o paciente, não, doutor, eu estava tão bem, estou usando então uma vez ao dia. Não, doutor, eu estava ótimo, mas suspendi, vai ficar mais complicado. Mas aí eu cansei de ir para outra, de nossa senhora. Pode deixar, na hora de suspender, você é a primeira pessoa que vai suspender a medicação. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E o paciente tem que saber que estratégias ele vai ter que lançar a mão. Ele tem que ter tanto um plano de ação, para quando ele exacerbar, sabe que ele pode usar ali, de 20 em 20 minutos o spray de salbutamol que ele tem, como ele pode fazer um dosage com uma budesonida, ver como é que é o ambiente, se está tendo poeira, ou fazer se começa a chover, as casas ficam mais fechadas. Sempre revisar se está tendo algum efeito colateral, se o paciente está tendo candidíase oral, está fazendo uma boa higiene da boca, porque toda vez que o paciente faz medicação inalatória, tem um corticoide, ele tem que escovar os dentes ou lavar a boca depois. Muitas vezes eles esquecem de fazer isso, então pode dar candidíase. E acompanhar a função pulmonar, que a gente quer que ela estabilize. Isso aqui é só para mostrar para vocês, se o paciente chegar para a gente com asma, a gente tem como avaliar a gravidade, se ele tem uma asma intermitente, persistente, leve, moderada ou grave, vai depender muito dos sintomas dele. É aquele paciente que acorda muito à noite, é aquele paciente que não está conseguindo ir para o trabalho, é aquele paciente que está tendo muita exacerbação, que está afetando as suas atividades do dia a dia, tem a função pulmonar mais prejudicada, posso estar diante do paciente com asma moderada, com asma grave. Não, é um paciente que raramente tem sintoma, vida dele normal, quase não cansa, cansou 2 vezes no ano passado, quando ele chegou depois exposto a uma queimada. Tem um paciente com asma intermitente, realmente aquele paciente que eu não preciso estar fazendo medicação de uso contínuo, que a gente sabe que toda medicação você precisa usar todo dia, 2 vezes por dia, dificulta a adesão do paciente. Né? Então, quanto menos medicamento aquele paciente precisar usar para controlar a sua doença, melhor e mais importante. E aí tem algumas escalas, tabelas que a gente pode utilizar para avaliar o controle da doença. O GINA sugere essas 4 perguntinhas. Sempre o do asmático, até os BPOC em relação à vida dele. A do asmático é sempre em relação ao último mês, às últimas 4 semanas. Aí pergunta se ele teve sintoma de uso mais de 2 vezes por semana, se ele acordou à noite por conta da doença, se ele teve necessidade de medicação de alívio mais de 2 vezes por semana, e se ele teve alguma limitação das atividades por asma. Se o paciente tiver 3 ou 4 desses positivos, a asma dele é considerada não controlada. Se tiver 1 ou 2 é pouco e nenhuma asma dele é considerada bem controlada. Então, é uma estratégia que a gente pode utilizar para avaliar o nosso paciente. No ambulatório, eu costumo usar esse ACT, que é o teste de controle da asma, que ele é bem parecido com o do GINA. Também vai avaliar as últimas 4 semanas, só que ele faz uma pergunta a mais, ele faz 5 perguntinhas. Ele acrescenta uma avaliação subjetiva do paciente. Então, as perguntas são: se nas últimas 4 semanas a asma prejudicou as atividades dele do dia a dia, como é que ele acha que é o controle da doença dele, se ele, quantas vezes ele tem falta de ar, se ele acordou à noite, e se ele usou a medicação de resgate. Aí a gente dá as opções.
uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3, 4 dias, 2 vezes por dia. E aí a gente vai avaliando e vai fazer uma somatória. São 5 itens. A somatória, pontuação maior é 25. Diferente do DPOC, esse aqui, quanto maior o valor, melhor, mais controlado está a doença. Se a pontuação der 25, significa que o paciente está com a asma totalmente controlada, mas acima de 20 é considerada a asma controlada, entre 15 e 19 parcialmente controlada e abaixo de 15 eu estou com a asma não controlada. Por que isso é importante, pessoal? Porque isso vai me ajudar a definir qual vai ser meu comportamento com aquele meu paciente. Eu vou precisar aumentar o tratamento dele, eu vou precisar diminuir, descalonar as etapas. Então, isso vai me ajudar a definir como é que eu vou me conduzir. Temos que ficar atentos sempre àqueles pacientes mais graves, aqueles pacientes que têm um risco maior de exacerbação, que são os pacientes que devem vir mais precocemente retornar para a consulta do consultório. É um paciente já teve internado na UTI por asma, é um paciente que faz uso de muita medicação de resgate, é um paciente que tem uma função pulmonar mais prejudicada, que continua tendo exposição, é um paciente com muitas comorbidades, obesidade, rinocilite, a gravidez e a doença na asma é a doença de 30%. 30% estabiliza, 30% piora e 30% melhora. Então, as minhas pacientes gestantes, elas vêm mensalmente ao consultório, ao ambulatório, para a gente fazer esse acompanhamento e avaliar como é que está o comportamento da doença dela. Lembrando que as exacerbações estão muito associadas às exposições virais, alérgicos, poluição, né? Aí tem também o estresse, tem a aspirina, mudança climática. Muitas vezes é uma sobreposição de fatores, não só um fator que está levando à exacerbação da asma. E aí, pessoal, isso aqui é importante que vocês prestem atenção, que é a orientação do tratamento da asma. Como é que eu vou tratar? Vocês lembram que quando eu falei da DPOC, eu disse que a DPOC, a gente começa, o tratamento da DPOC é broncodilatação. Começa com o tratador, o corticoide só entra lá naquele paciente que exacerba mais, que tem osmofilia, que teve asma. Aqui é o contrário. O corticoide da asma, ele já entra no início do tratamento, tá bom? Existe 2 trilhos, 2 tracks, como vocês quiserem chamar, de sugestão de tratamento da asma. A opção 1 seria você juntar as antigas etapas 1 e 2 em uma só. É aquele paciente que tem menos sintomas. O que é que eles consideram menos sintomas? Sintomas menos de 4 a 5 dias na semana. Que eu, sinceramente, uma pessoa que cansa 3 dias por semana, eu não considero que ela é por sintoma, tem pouco sintoma. Tá? Conversando, ok, mas enfim, depois eu digo minha opinião para vocês. Mas assim, então o que é que eles sugerem? Para esses pacientes, a gente pode fazer a medicação só se necessário, de acordo com a demanda. Ele sentiu que cansou, ele faz o corticoide com formoterol. Formoterol é beta-2 de longa, mas ele tem efeito de curta. Então, ele vai tirar o paciente da crise e vai desinflamar a via aérea. Por que a gente não considera mais fazer só o broncodilatador na hora da crise? Porque o broncodilatador ele vai abrir a via aérea. Mas se o paciente fez um broncoespasmo, é porque ele está inflamado. Então, eu tenho que fazer um anti-inflamatório junto. Porque quando passar o efeito do broncodilatador, o paciente pode ter uma broncoconstricção muito pior. Então, a gente faz o corticoide junto com o broncodilatador. Porque aí eu broncodilato e o corticoide vai desinflamando. Quando passar o efeito do broncodilatador, esse meu paciente não está mais com aquela via aérea inflamada e fechada para ele ter um novo broncoespasmo. A sugestão seria o corticoide com broncodilatador de longa e curtação, que é o formoterol, se necessário. Já na etapa 3, é aquele paciente que tem sintoma a maioria dos dias, o paciente que acorda à noite, e aí uma vez por semana ou mais, aí já se sugere deixar a dose de manutenção. Corticoide com formoterol em baixas doses, e se ele cansar, se ele tiver crise, você pode fazer essa mesma medicação de resgate. Porque está usando o formoterol, que é um beta-2 de longa
mas que tem efeito curto, tira da crise, e estou usando corticoide para inflamar a via aérea. Já na etapa 4, eu vou ter uma dose maior de corticoide com o formoterol. É aquele paciente que já tem alteração de função pulmonar, que já é bem mais sintomático, que acorda mais que uma vez por semana com asma. E na etapa 5, a etapa 5 é o paciente que eu já estou na etapa 4 e ele continua tendo sintomas não controlados. É aquele paciente que está precisando fazer corticoide oral. E aí eu já penso em associar um antileucotrieno, o paciente vai ficar com uma terapia tripla, vai ficar igual aquele do DPOC. Ele vai ficar com corticoide e com bronquidilatador e com antileucotrieno. E já vou pensar em fenotipar esse meu paciente. O que é fenotipar? É dosar aqueles marcadores que eu mostrei para vocês lá na cascata inflamatória. Ali, como é que a gente pode trabalhar e dosar? A gente faz eosinófilos, na verdade, e faz o IgE específico ou o IgE total, para avaliar que tipo de asma ele tem e avaliar se é um paciente que vai precisar fazer uma terapia específica, com anti-IgE, o anti-L5, o anti-SLP, o anti-receptor de L4. Vai depender da fenotipagem dele. Qual a diferença para a etapa 2? No trilho 2, que particularmente eu uso mais esse trilho 2, que seria a outra opção. O paciente que tem sintomas menos que 2 vezes por mês, já deixar um corticoide inalatório, certo? Para ele, associado ao beta-2, somente se ele cansar. Esse aqui é só nas crises, mas seria só a etapa 1. Na etapa 2, que é o paciente, que aí seria esse aqui, que tem sintomas 2 vezes ao mês, mas menos que 45 dias por semana, esse aqui eu já deixaria o corticoide de manutenção. Então, para essa etapa 1, o paciente quase não tem sintoma, só se necessário, ok. Mas na etapa 2, o paciente que tem sintomas, pelo menos 4 a 5 dias na semana, eu deixaria já um corticoide inalatório de manutenção. E esse corticoide ele recebe até em farmácia popular e posto de saúde. Se necessário, se ele cansar, aí eu vou fazer o corticoide inalatório associado a um bronquidilatador. O bronquidilatador para abrir, o corticoide para desinflamar. Etapa 3, 4 e 5, gente, se iguala lá nos dois trilhos, os dois caminhos. O que muda basicamente é a questão aqui que o trilho 1, ele não sugere em nenhum momento fazer só o corticoide de manutenção. É deixar sempre, se necessário, 1 e 2 corticoide com o bronquidilatador. Aqui ele separa. Nos mais leves, você pode deixar só a medicação se necessário, mas os mais já começar a ter sintomas, deixar já o corticoide de horário fixo, como é clometazona, 2 vezes ao dia, por exemplo. A outra diferença que tem é que aqui ele coloca o SAPA, que é o beta-2 de curtação, porque o paciente não está fazendo tratamento. Então, eu posso ter um formoterol beclometasona para ele, por exemplo, posso usar na crise. Por quê? Porque o formoterol é uma medicação de longa, mas tem efeito curta. Mas a sugestão dele é deixar um beta-2 de curta mesmo, tipo salbutamol. Então, o paciente tem um spray com beclometasona e salbutamol. Se ele cansar, ele faz os dois. Faz um e faz o outro. Ou então ele tem só o corticoide, usa só a beclometasona. Quando ele cansa, ele pode fazer só o beta-2 de curta. Por que ele vai fazer só o beta-2 de curta? Porque ele já está usando o corticoide para desinflamar a via aérea dele. Ou ele vai fazer o corticoide com o beta-2, não tem problema. Já nas etapas 3, 4 e 5, que o paciente já está fazendo tratamento com o corticoide e com o bronquidilatador, nas crises também deve usar o corticoide e o bronquidilatador. Tá bom? É muita informação, mas é isso. É um tratamento de asma. E aí eu tentei explicar da forma mas vocês vão entrar no GIGA 2024, acompanhar essa tabela que está lá bonitinha e vão olhar e podem trazer, se olharem hoje à noite tarde, eu estou aqui e aí a gente pode tirar as dúvidas que vocês tiverem em relação a isso, tá bom? Isso aí realmente assim, é muita informação, mas quando vocês começarem a olhar direitinho, vocês vão ver que tem uma lógica, ele vai aumentando. Ele começa com uma dose menor, com menos drogas e vai associando, vai acrescentando de acordo com os sintomas da gravidade da doença. Só acrescentando que a gente pode fazer uma dessensibilização de paciente que vai ter muita atomia, para fazer esse tratamento de dessensibilização. Você pode associar o antileucotrieno, tipo aqueles montelukast, zapilucast,
Se o paciente tiver um quadro de atopia importante, pode fazer. Você vai entrar com antibioclorino naquele paciente que tem sintomas desse. A sugestão é a partir da etapa 2, na verdade. Se o paciente ele tem sintoma de viés superior, de atopia, ele tem um asmático, mas ele tem uma rinite associada, aí você vai tratar a rinite dele com lavagem nasal, com corticóide nasal. Ele está precisando usar corticóide, ele está tendo crise, aí esse você entra com antibioclorino. Então, na maioria das vezes, o paciente tem um sintoma de atopia associada, ele é aquela asma alérgica aos eosinofílica. Aí você pode fazer com antibioclorino. Aqui é uma sugestão, ai meu Deus, eu estou perdida, não sei como é que eu vou conversar, chegou o paciente para mim, o que é que eu vou fazer? Aí você vê, se o paciente tem sintomas que está colocando à noite, uma vez por semana, não tem alteração de função, eu já posso conversar com a medicação de manutenção, com o corticóide dilatador, ou deixar o corticóide broncolatador e o vendedor de curta. Então, isso aqui, na verdade, é aquela mesma tabela anterior, certo? Apresentada de outra forma, baseado nos sintomas dos pacientes. Se o paciente tem menos sintomas, eu vou fazer menos medicações. Aquele paciente que tem mais sintomas e alteração da função pulmonar, eu já vou fazer terapia dupla ou terapia tripla. Não seria muito essas siglas que eles botam MART, F, qualquer coisa de. Eu acho que não facilita. O que é importante é você saber: é corticoide com bronquilatador, ou é corticoide com bronquilatador e anticolinético. São as etapas do tratamento da asma. Aí depois que eu já chego no corticoide, bronquilatador e anticolinético, pode ser que seja necessário fenotipar para começar as drogas imunobiológicas, as medicações subcutâneas, que faz também para alergia. Só eu acrescentei esse slide, porque muita gente pergunta em relação à dose máxima, porque já que eu posso utilizar como tratamento a budesonide formoterol e como resgate, qual é a dose máxima que eu posso utilizar? Então, para um adulto, eu posso utilizar até 12 inalações por dia. E para a criança, até 8 inalações. Se o formoterol for com corticóide de dexametasona, eu posso usar até 8 inalações, adulto e criança. Isso, no caso, está usando a mesma medicação para tratamento e para exacerbações. Se você estiver tomando só o corticoide na tona, você pode, se for só o corticoide, seria aquela etapa 2 do trilho lá de baixo. Você pode fazer só o beta-2 de curta. Por quê? Porque você já está usando o corticoide para desinflamar sua via aérea todo dia, certo? Agora, se você não está usando a medicação só quando tem crise, o quadro mais leve, tem que usar sempre. Ou então, se você já tem uma razão mais grave, já está naquelas etapas 3, 4 e 5, mesmo você não tratando já com o corticoide e o broncolatador, você deve usar o corticoide e o broncolatador também nas crises. Desde que seja o formoterol, broncolatador. Ok? Cansa só de ler, mas a própria festa de residência. Bora quem vai ler?
questão parecida com a da prova, viu, para quem ficar. A espirometria dela, o que tem, gente? Ó, o difenol dela dá quanto? Ó? Abaixo de 60, 70, né, gera obstrução. É o percurso 59%. Então seria obstrução moderada, de 40 e 60, por ser reduzida. Teve resposta a bronquidilatador? Acho que não foi 200 ml não, não foi quase, mas não foi não. Mas ainda não, porque seria 207, não foi não, foi 190 quase. Então tem uma obstrução moderada com severo reduzido. E aí, vamos responder, pessoal? Muito bem. Ó, a dose que ela está fazendo aqui da budesonida, né, como estou de 200 microgramas. Ó, budesonida 400 microgramas dia. Esse aqui é uma dose baixa, moderada, baixa a moderada. A gente pode aumentar, inclusive no padrão a gente tem feito 800 microgramas dia nos nossos pacientes. Então tem que fazer isso. Em relação aos medicamentos utilizados, a gente tem os medicamentos que controlam a doença e as drogas que são usadas para aliviar, de resgate. Então, chama a atenção aqui o papel dos corticoides, com controle, né, medicação de controle, antagonista do receptor leucotrieno, aí os imunobiológicos, anti-G, anti-L5, e o tiotrópico, que é o anticolinérgico. Já para aliviar a medicação de resgate, entra o corticoide inalatório com bronquidilatador de longa ou de curtação. Se for de longa, tem que ser o formoterol, que ele é de longo, tem efeito curta, certo? E, que eu já falei, o bronquidilatador com corticoide inalatório. Então, são as medicações para resgate, para tirar o paciente da crise. Vamos lá, essa outra paciente, 32 anos, tabagista, com asma desde a infância, sem crise desde os 13 anos, há 2 anos voltou a ter falta de ar ocasionalmente. Há 3 meses tem dispneia, hipersibilância, acorda 2 a 3 vezes por semana. Além de aconselhar a parar de fumar, o que deve ser feito? Eu escutei bem? Esse aqui ele está trabalhando no trilho 2, tá certo? Que seria aquela paciente que seria 1 ou 2, etapa 1 ou 2, que aí você poderia deixar a medicação só se necessário, né, o corticoide com o bronquidilatador se necessário, mas aqui ele colocou o corticoide contínuo de tratamento, né, e o bronquidilatador somente nas crises, ok? Só reforçar para vocês a questão das doses do corticoide. Lembra que aquela nossa paciente estava com 400 microgramas de budesonida. A resposta era aumentar a budesonida, porque a gente pode aumentar a dose do corticoide inalatório. E sabendo que o corticoide, a dose, trata realmente a anti-inflamatória da asma, a gente pode trabalhar com doses mais elevadas. Ela vai melhorar sintomas, diminuir inflamação, diminuir exacerbação. E lembrando que via de preferência sempre via inalatória, que é a via de escolha. A via sistêmica, oral ou parenteral, é naquele caso de exacerbações. A paciente que eu falei chegou no consultório que eu queria internar, ela saiu usando corticoide oral, ela ainda corticoide inalatório, mas porque ela estava exacerbada. A gente usa por um tempo curto também, na maioria das vezes, em torno de 10 dias. O adulto, peso de 60 quilos, a gente faz 40 miligramas, mas pode fazer dosagem maior também. A via parenteral, a gente reserva para aqueles pacientes que chegam na emergência, grave, tem risco de precisar ser entubado, se você vai fazer nada com via oral, aí você faz uma medicação endovenosa. Mas não quer dizer que o efeito dela vai ser mais rápido do que se eu fizer um prednisona oral não para o paciente. Lembrando que a gente tem que orientar a forma correta de utilizar a medicação. É muito comum o paciente utilizar errado, ou ele coloca a medicação, inala e tira da boca imediatamente, deixa a boca aberta. Então ele tem que fazer aquela pausa de 10 segundos quando ele inala, para que a medicação tente atingir o pulmão, porque apenas uma pequena quantidade dela
ser adequadamente, boa parte dela vai vir para o trato digestório. E aí o paciente vai terminar tendo efeitos colaterais maiores associados à medicação e não vai ter os efeitos benéficos que a medicação vai proporcionar para o objetivo dela. Então, tem a opção de usar os aerosóis dosimetrados, as bombinhas, como espaçador e máscara. Eu utilizo muito com essa máscara mesmo, porque o paciente às vezes não consegue, o paciente idoso não consegue fazer os passos direitinho. E aqui, quando ele colocar a máscara, basta ele apertar a medicação com a máscara já presente no rosto, e ele respira 10 vezes com a boca aberta. Não precisa ter, porque se ele fala direto na boca, ele tem que respirar, colocar a medicação, apertar, inalar na mesma hora e depois fazer uma apneia de 10 segundos. Então, às vezes ele não consegue, então fica mais fácil fazer com a máscara. Aqui, como espaçador sem máscara, ele também tem que fazer a apneia de 10 segundos como espaçador sem máscara. O que acontece? A vantagem do espaçador é que você diminui a porção de cavidade oral, o fluxo fica mais linear. Então, facilita, mas deixa que o paciente passa também com a técnica correta. Os efeitos colaterais dos corticoides, que vocês já sabem, né? Supressão de adrenal, osteoporose, catarata, quilose, aqueles pacientes que já fizeram muito uso de corticoide oral. A gente sempre pede esse endometriose para avaliar se eles não têm osteoporose, tem que tratar associado, tem a questão das hiperglicemias e a questão da lavagem da boca, do higiene oral, exatamente por questão da candidíase, disfonia e às vezes até tosse os pacientes têm. Vamos lá, essa nossa da residência médica agora de 2020. 24 anos masculino, procurou atendimento com tosse seca há 4 meses, sem febre, dispneia, sintomas sistêmicos, vai limitar as atividades. Tem uma obstrução nasal, em raras ocasiões, discreto encaixamento, não tem sintomas de DRGE, né? Asma na infância e não fez nenhuma medicação. Exame físico normal, raio-x espiro, que mostrou pré-bronquidilatador 98%, perfil de 88%, fenol de 61%. Pós-bronquidilatador teve resposta. O CVF foi para 358, o VFU foi para 225. Ele tem uma obstrução com resposta a bronquidilatador, tá certo? Uma obstrução leve. Qual vai ser a conduta para esse paciente? Vai o impacto. Lembra que o que ele tem aí em trato digestório é tudo discreto. Iniciar por resolver inalatório, tá bom? Vamos lá, então os bronquidilatadores também inalatórios, vias inalatórios, lembra que a medicação da asma é inalatória. Aí com curta duração e de longa duração, já falei para vocês também, curta duração, salbutamol, que a gente mais utiliza, interdivalina, tem fenoterol, utiliza menos, os de longa duração, salmeterol, e tem o formoterol, que ele é de rápido iniciação e de longa duração, que pode ser usado para tirar os pacientes da crise. E tem alguns que são até ultralato, que a gente chama, que eles funcionam por 24 horas. Aqui alguns exemplos de alguns dispositivos, a máquina escola eu vou mostrar para vocês direitinho, a gente tem lá como é que a gente utiliza. O brometo de tiotrol, que é aquele antimussárico que é lá no DPOC, que ele entra lá na etapa 5 da asma, né? Que é junto com o corticoide com bronquidilatador. Ele tem um efeito de longa duração, é uma medicação que a gente faz somente uma vez ao dia. Os antileucotrienses, a gente já falou também sobre ele, é mais para aqueles pacientes que têm sintomas de diarreia, de febre superior, que tem rinite associada, na tentativa de poupar corticoide. O que a gente tem aqui mais disponível é o montelukast, a gente faz na dose de 10 miligramas ao dia, para o adulto. 3 meses, 6 meses, eu tenho um paciente fazendo 1 ano que eu tentei tirar e o paciente não respondeu, mas é em média 3 a 6 meses que a gente costuma utilizar. Vamos lá, pessoal, uma mulher de 20 anos com asma desde a infância, veio com ambulatório com dispneia e sibilância quase todos os dias, tem despertado agudo, pelo 2 vezes por semana, tem várias medidas ambientais foram adotadas sem sucesso, está fazendo corticoide de beta-2, ambos em dose baixa, além do resgate. Quanto ao próximo passo, de acordo com Gina, se ela
está em dose baixa, fazendo os dois, ela deve estar no estético 3. O que a gente pode fazer? Aumentar a dose. E pode também associar com uma talude de esterocotrina. Ela tem história de viés superior. Então seria. Então, assim, a gente tem que ficar bem atento, porque o paciente que está com a doença controlada, a gente, depois de 3 meses, a gente pode tentar reduzir os steps. Ou se o paciente não está com a doença controlada, ou parcialmente controlada, a gente pode precisar subir os steps do tratamento. Então, aquele trilhozinho da asma, a gente está sempre mudando, de acordo com a necessidade do paciente. Então, a asma pode estar não controlada, pode ser uma asma difícil de tratar e uma asma grave. Eu estou mostrando isso para vocês. O asma difícil de tratar, o asma não controla, ele faz um caso de mais fácil. Ele realmente vai controlar, pode ser uma asma leve. O asma difícil de tratar é aquele paciente que está fazendo o tratamento, mas ele tem, por exemplo, é um obeso, é um paciente que tem um rinite que não está tratando adequadamente, é um que tem um refluxo que não está tratando adequadamente. Então, ele tem comorbidade que não está permitindo que a gente mantenha o controle da doença. E já a asma grave é aquele paciente que já está com o tratamento todo otimizado. A gente está tratando as comorbidades e mesmo assim ele continua tendo sintomas. Por que eu estou colocando isso aqui para vocês? Porque esse paciente da asma grave é aquele paciente lá da etapa 5 que a gente vai pensar em fenotipar para entrar com o imunobiológico. É um número pequeno de pacientes. 24% dos pacientes do GINA estão na etapa 4 e 5. E apenas cerca de 4% deles são os pacientes com asma grave, os pacientes que precisam de imunobiológico. Para eu indicar um imunobiológico para o paciente, eu tenho que, primeiro, avaliar como é que está aquele paciente, avaliar a técnica da medicação, avaliar se ele tem doença associada que não está tratada adequadamente. E a partir daí eu vou pensar em fenotipar, excluir sempre outros diagnósticos para dizer, não, o paciente tem realmente asma grave e eu vou precisar usar uma dessas medicações imunobiológicas, que são medicações que o paciente faz subcutâneas, faz mensal. No SUS, a gente tem 2 disponíveis atualmente. O anti-L5, que é o mepolizumab, e o antigel, que é o omalizumab. Eu já tenho uns 25 pacientes mais ou menos utilizando essas medicações. Alguns com boa resposta, outros não. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque é uma medicação cara. Então, o paciente, depois de 6 meses, se ele não está respondendo, não adianta, você suspende ou troca, porque não é medicação adequada. E tem que cuidar também, que ela não está prescrevendo esses medicamentos caros, para que o paciente não está controlado, porque ele nem sabe usar a medicação. Então, muitas vezes o paciente não controla porque ele não sabe usar a técnica da medicação adequada. Então, mais importante do que eu conhecer a indicação desses medicamentos, que eu estou mostrando aqui mais para vocês saberem que existe, que é o especialista que vai prescrever, é eu saber se o paciente está usando aquela bombinha dele da forma correta, com a técnica correta. E as imunobiológicas vão agir nessas cadeias. O omalizumab ele é um anti-IgE, o MEC, o RES, o Mirumab vão agir lá a nível de L5, o dupilumab em L4, o trazeplenumab na TSLP. Então, são os que a gente tem disponíveis agora, atualmente. Isso aqui eu vou passar mais rapidinho, que eu acho que não vai interessar muito não. Mas só para vocês saberem que ele é um anti-IgE, para quem passa de asma alérgica, que tem IgE elevado e asma grave não controlada, eu posso usar um anti-IgE. Se o meu paciente tem uma asma eosinofílica, eu posso usar essas 2 medicações, na verdade essas aqui todas, que vão agir lá a nível de interleucina 5. Eu também tenho o antireceptor do IL-4, que é também indicado para asma eosinofílica do Dupilumab e eosinoxacina 150. E tem esse que ficou mais recente, aprovado, o TSLP, que ele vai agir lá no início da cascata. Então, ele vai agir tanto na asma eosinofílica alérgica como não alérgica.
Então, a gente tem um arsenal terapêutico e muitos deles já disponíveis a nível de convênio também. Vamos lá, essa paciente de 25 anos, com asma desde a infância, faz corticosteroide com desmolida 400 microgramas de 12 em 12, vem à consulta de rotina. Nas últimas 4 semanas, está fazendo medicação de alívio 3 vezes por semana e tem sintomas diários de asma e de espinhose esposa que limita a realização das atividades físicas. E relata corticoide oral em 2 episódios, nos últimos 3 meses. Realizou a consulta Espiro com obstrução, veio de 67, então 67 era uma obstrução leve, tem um EGE de 700 e os osmófilos de 7%. Em relação a esse caso, assinar a alternativa correta. Muito bem. Então, sempre antes de prescrever um anti-IgE, que a paciente tem o IgE de 700, eu tenho que avaliar como é que aquela paciente tem que estar, eu tenho que avaliar o contexto dela. E aí, em relação à crise de asma, eu tenho que reconhecer que o meu paciente está em crise, tá certo? Para conduzir ele da forma correta, saber quando é que eu posso deixar na UBS, quando é que eu tenho que mandar para a emergência e quando é que eu tenho que levar para a UTI. A exacerbação é uma piora aguda ou subaguda daqueles sintomas dos pacientes comparado com o estado basal dele. E ela normalmente tem um início gradual ou progressivo. Pode ser fatal, a gente tem que trabalhar se o paciente está usando musculatura acessória, tosse, sibilância, taquicardia. O ideal é a gente ter um pico de fluxo respiratório, aquele aparelhozinho que eu mostrei para vocês em emergência, para que a gente pudesse avaliar também o pico de fluxo respiratório. Mas a gente tem que reconhecer precocemente para fazer uma intervenção eficaz. E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai abordar esse paciente se ele estiver lá no teu posto de saúde, está entendendo? Certo? A primeira coisa é saber se é asma, né? Então o paciente chegou para você, lá no seu posto de saúde, ele consegue falar ainda direitinho, não está muito agitada, para você respirar, está só um pouquinho aumentada, está um pouco taquicárdia, está saturando bem. Se você tiver um pico de fluxo, estiver acima de 50% do previsto, você pode começar a tratar lá no seu postinho mesmo. Mas se ele já está dificuldade para falar, agitado, tá apneiko, você já tem que transferir para emergência. Claro que quando eu vou transferir para emergência, eu vou tratando ele no posto de saúde, fazendo bronquidilatador que eu estou disponível. Se já tiver mais grave, sonolenta, agitada, aquele tórax silencioso do broncoespasmo severo, também não tenho dúvida que eu vou transferir. Mas independente disso, antes de eu transferir, quando eu vou tratar ele na emergência, no meu postinho, eu tenho que fazer um bronquidilatador, aí é de computação, que a gente faz de 20 em 20 minutos por 1 hora. Você vai fazer a prednisona oral. Se você tiver disponível, você pode fazer sim corticoide inalatório também. E você tem que garantir uma saturação de 93 e 95. Tá certo? E aí você vai avaliar esse paciente em 1 hora, para ver se você vai encaminhar para outro local, vai dar alta, vai manter lá. Até que você vai transferir, você vai fazer a mesma coisa. Porque você não vai, porque vai ser transferido, então deixar o paciente esperar e morrer e ser transferido em piores condições. E aí, quando eu já transferi o paciente, o que ficou comigo? O que ficou me fazer? Vou reavaliar ele. Se os sintomas melhoraram, se o pico de fluxo dele melhorou, que a gente realmente não tem, mas se a saturação melhorou, se ele tem condições de tratar, eu vou mandar ele para casa, vou providenciar a alta dele. Lembrando que quando ele for de alta, se ele já usar alguma medicação para asma, eu vou aumentar a dose, pelo menos na próxima semana, e vou prescrever um corticoide oral para ele usar também por 5 a 7 dias, e pedir que ele retorne 1 semana para a gente me avaliar. No acompanhamento, eu vou avaliar se eu vou mexer nesse tratamento ou não, se vai precisar fazer medicação baseada lá naqueles sintomas no início de tratamento que a gente mostrou para vocês. Se a gente vai manter medicação, se a gente vai associar alguma medicação para ele, se vai aumentar a medicação que ele já faz uso, avaliar como é que está o uso, a técnica, o ambiente que ele está sendo exposto, avaliar tudo isso e checar se o paciente compreendeu as suas orientações. Agora, se
se for aquele paciente que chegou na emergência, muita atenção aqui, viu? Tá? A prova tá aqui. Se for aquele paciente que chegou na emergência, confuso, né? Eu vou avaliar. Paciente, ele consegue ainda falar frases, prefere ficar sentado, não está usando tanto musculatura acessória, tá? Mas se for aquele pacientezinho do posto de saúde, ok. Se estiver muito grave, confuso, já vou para um UTI. Se ele estiver grave, mas não consegue falar direitinho, está taquicárdico, está um pouco de saturação baixa, não faz um cateterismo de O2, pico de fluxo um pouco baixo, esse paciente aqui eu vou ainda deixar na minha emergência. Eu já estou na emergência, não estou mais na UBS. Vou fazer o beta-2 de contração, a que faz de 20 minutos. Vou associar o hipratrópio, vou garantir uma saturação para ele, vou fazer um corticoide oral. Se for aquele paciente mais grave que chegou, além disso, eu vou ver se é corticoide oral ou IV, vou considerar o sulfato de magnésio e alta dose de corticoide inalatório. Então, o corticoide inalatório já pode entrar numa fase mais precoce. Mas o paciente mais grave, a gente já deve pensar também no corticoide inalatório. E o sulfato de magnésio, que ele pode ser feito, e pode ser inclusive repetido. E aí, o paciente piorou, vai para a UTI. Mas se o paciente estabilizou, eu vou pensar, considerar a alta dele, ou ele melhorou, mas não está em condições de alta, ainda posso deixar ele na emergência, na minha UPA, em observação, e ver como é que ele vai evoluir. Vamos lá. Em relação à crise aguda de asma, assinale a alternativa correta. Muito bem, está terminando. E se é só para reforçar que o paciente tem que ter um plano de ação. Ele tem que saber que cansou, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer a bombinha que ele tem, o salbutamol, de 20 em 20 minutos, durante uma hora. Se ele não melhorou, ele vai ter que ir para a emergência, tem que procurar atendimento médico. É muito importante o paciente saber reconhecer o grau da crise dele. O cuidado que a gente tem que ter é porque o paciente tende a usar muito corticoide oral, ao invés de fazer a bronquodilatação no momento da crise, ele faz o corticoide oral. E aí termina tendo um uso excessivo de corticoide. Então ele tem que saber quando usar o corticoide, quando procurar assistência médica. Eu tenho muito medo, no perfil de pacientes que eu atendo, em orientar a questão do corticoide oral, porque eles terminam abusando. Mas a gente tem que procurar ensinar direitinho. E aí, a mulher de 20 anos que chegou com asma, recebeu alta, depois de internamento, foi medicada com corticoide inalado, em aerosol e beta-2 de mutação, voltou um mês depois, por falta de ar e próxima produtiva, sem outros sintomas. Qual vai ser a conduta? Ela saiu só com corticoide inalatório, né, gente? Aí, bora? E a gestante que chegou pra gente, muito comum, gente. Pede gestante que chega com asma. Não, doutora, foi suspensa minha medicação lá no posto de saúde. Eu digo, pelo amor de Deus, não pode suspender a medicação da gestante. Tem que continuar o tratamento, tá certo? Ela veio pela obstetra, história de asma, piora da síntese no início da gravidez, lembra do fator de 30%, melhora, piora, estabiliza. Com 8 semanais da emergência, está fazendo só o salbutamol. Outro absurdo, fazer só. Naquela época, 2016, se fazia. Mas a gente tem que ter muito cuidado. Médico passa de tiver a medicação só na crise, não pode ser só o salbutamol. Tem que ter um corticoide associado. Qual a opção terapêutica adicional mais adequada e segura? É assim, muito bem. E é isso, terminamos.
foi o Dia Internacional da Asma, 2 de